Olha só, eu acabei de gravar o vídeo falando sobre esse tema e procurei a notícia e encontrei a notícia de que o Pedro Lucas rejeitou o convite do governo Lula, do presidente Lula, para assumir o Ministério das Comunicações. Eu fiz o vídeo todo falando que o deputado estava cozinhando o Lula, deixando ele em banho-maria, mais de 12 dias sem responder o convite que foi feito. Agora a resposta saiu e foi negativa. Então eu já fiz o vídeo do outro jeito, vou colocar ele na íntegra depois desse breve esclarecimento aqui, mas não muda o argumento central do meu vídeo. Então você pode assistir tranquilamente que o ponto central é o mesmo, né? Mas tenha em mente, no vídeo eu falo que o cara tava ainda sem dar a resposta, agora ele já deu a resposta que é negativa, só confirma o que eu falei. Então fique tranquilo, o argumento central do vídeo está válido. Olha aí, meu amigo, o senhor Lauro Jardim aponta um vexame ao qual o Lula está sendo submetido no que se refere à sucessão ministerial daquele cara lá que teve que ser defenestrado do governo, Juscelino Filho. O Lula não teve para onde correr e a vaga dele no Ministério das Comunicações ficou aberta. Para que, de fato, o Lula indicasse alguém, teria que ser alguém do Centrão para manter as cotas dos partidos do centro no governo Lula. E bem, ele indicou um camarada para esse cargo aqui, o deputado Pedro Lucas Fernandes, que é o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados. E beleza, tudo certo, né? Tá indicado. Ok, vamos empossar o cara. Isso não aconteceu até o presente momento. Por que que não aconteceu? Porque talvez o cara não queira assumir esse ministério. Pois é, isso está acontecendo. É algo que eu previ lá atrás. Eu já tinha falado, essa pedra já estava cantada. Muita gente, muitos do meio político, gente do Centrão, tem muita gente que não quer entrar no governo Lula de jeito nenhum, porque estão vendo os números, estão vendo as pesquisas e não querem ficar queimados nesse desgoverno. O Lula tem dificuldade para fazer a sua reforma ministerial e para alocar gente no ministério que está vago, basicamente. Vamos conversar sobre esse assunto, sobre as repercussões disso na política brasileira, mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E agora o meu canal tem a opção Hypar. Pois é, acho que é porque eu atingi 20 mil inscritos, não sei. Mas você pode clicar, acho que funciona só no celular, não sei, no botão Hypar aí embaixo para ajudar o meu vídeo a ficar em mais evidência, chegar a mais pessoas. Você pode fazer um hype aí 3 vezes por semana de forma gratuita, então isso não tem custo para você, mas ajuda bastante o meu canal, conto com o seu apoio. Pois bem, qual que é a situação aqui? É uma notícia do Lauro Jardim, que é um cara que costuma ter um acesso muito bom nesses meios aí dos bastidores políticos e etc. E o ponto é o seguinte, né? O Juscelino Filho rodou por causa de todos os escândalos envolvendo ele, que aliás é um negócio que está desde o começo do governo Lula. Só agora que o Molusco tomou alguma providência porque o negócio ficou escandaloso de fato. Mas Juscelino Filho, então, rodou e a vaga de ministro das comunicações ficou vaga, então, a partir daí. E o governo apresentou o nome do Pedro Lucas Fernandes, né? A Gleisi Hoffmann, que é a nova ministra das Relações Institucionais do governo Lula, apresentou isso, anunciou oficialmente para a imprensa que o União Brasil, né, fez a indicação do líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, que é o deputado Pedro Lucas Fernandes, e ele iria assumir o mandato então, né? E aí o Lula aceitou essa indicação na época, de acordo com a Gleisi Hoffmann, e convidou pessoalmente aí o Pedro Lucas Fernandes para que ele ocupasse esse cargo. Isso 2 semanas atrás, né? Quinta-feira passada se completaram 2 semanas que o anúncio foi feito. E aí, meu amigo, cadê a posse dele? Cadê o nome dele no Diário Oficial da União? Pois é, não aconteceu ainda. Você já viu algo do tipo? Um cara ser indicado para um ministério vago e demorar 2 semanas para ser empossado mais, né? Estamos indo para quase 3 semanas e a coisa não sai do lugar? Pois é, algo muito estranho está acontecendo nessa indicação. Então, de acordo com integrantes da cúpula do próprio partido do União Brasil, provavelmente o Pedro Lucas vai continuar como deputado, ou seja, ele vai declinar do convite para ser ministro do governo Lula. Pois é, né? Então,
dizem oficialmente que tem uma disputa ali entre alas do partido e como ele é o líder do partido na Câmara, ele precisa ficar para apaziguar os ânimos. Essa é a justificativa oficial. Provavelmente o motivo é outro, né? E aqui, inclusive, o Lauro Jardim pontua que esse é um constrangimento inédito para o governo Lula, porque basicamente como deveria funcionar uma indicação para um ministério, né? Tipicamente é assim, é o beabá da política, conforme o Lauro Jardim coloca. O presidente só faz o convite formal para alguém que já foi sondado para o cargo e já aceitou de antemão. Aí depois que o presidente coloca a imagem dele em jogo para convidar o cara, já sabendo que o camarada vai aceitar. É até esperado que isso aconteça, né? Então, como ele diz aqui, é parte do teatro da política, aquela coisa de você aceita? Sim, eu aceito. O negócio já estava conversado, negociado antes, né? Então, olha só a situação, né? Para pensar a situação. O anúncio público chegou a ser feito, né? O novo ministro Palácio do Planalto falou, né? O Pedro Lucas é o novo ministro das comunicações e o cara ainda não se manifestou, ainda não se definiu, meu amigo. É um vexame sem tamanho para o presidente Lula. Agora, por que ele está agindo dessa forma? Por que ele está dando esse gelo no Lula? Bem, pode ter motivos ali, pode ser esse argumento mesmo que o pessoal colocou, mas eu duvido muito. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal explicando, são notícias de bastidores que estão circulando, que o Lula teria muita dificuldade para compor a sua base ministerial no caso de uma reforma. Reforma essa que estava prometida para depois do carnaval, já passou um tempão e não aconteceu ainda. A gente passou quantos dias do carnaval? 40, né? Passamos a quaresma toda, já foi a Páscoa e nada de reforma ministerial. Teve a troca ali da Secretaria de Relações Institucionais para acomodar a Gleisi Hoffmann e nada além disso. Agora, a única troca que iria acontecer, uma troca obrigatória, impositiva, porque o Lula não podia continuar com Juscelino Filho, não era da vontade dele mudar isso também não, mas a única troca o Lula não consegue fazer. Já havia a expectativa de que o governo não teria facilidade para encontrar nomes para alocar nos ministérios. É claro que o Lula vai conseguir alguém para colocar aqui, né? Vai ter algum mané para colocar no cargo. Mas o Lula quer algo estratégico, algo que tenha vantagem para ele também, para o governo dele. Não qualquer um, tem que ser um nome que seja bom para o governo também, no sentido de trazer mais apoios. E é justamente aí que o Lula está com problema, para encontrar alguém que agregue para o governo dele nesse sentido, porque o Centrão já está planejando um desembarque do governo Lula. Como é um centrão fisiológico, não tem ideologia, não tem nenhum compromisso com absolutamente nada, só querem se dar bem na história, enquanto der para sugar o governo Lula, eles vão continuar sugando, mas sem se comprometer muito. Por quê? As pesquisas de opinião estão aí. Nova pesquisa aí do Paraná Pesquisas mostrou o Lula perdendo para todo mundo no segundo turno, para o Bolsonaro, para Michele, para o Tarcísio de Freitas. Então, o Lula é um candidato extremamente enfraquecido, cuja fraqueza está sendo evidente para todo mundo, dentro do PT mesmo, isso já está bastante claro. Então, os partidos do Centrão não querem se queimar nesse momento, entrando de cabeça no governo Lula. E aí o cara tá aqui, deputado, já pensando no ano que vem, falta um ano e pouquinho para as eleições, provavelmente ele vai se candidatar novamente, e aí ele pesa a situação, né? Às vésperas do início da campanha eleitoral, eu vou aceitar um ministério no governo Lula, um governo que está naufragando, para eu perder o meu mandato no ano que vem, para eu não conseguir me reeleger, porque os meus adversários vão colocar a pecha em mim de que eu sou lulista, de que eu faço parte de um governo decadente. Não vou entrar nessa, não vou me meter nisso. Porque para pensar, tudo bem que não é um ministério, grande coisa, mas tem um orçamento. É um cargo ali que costuma ser muito bem disputado. Os partidos querem ter mais ministérios, estão lá sempre brigando por isso. Então veja o quanto que a imagem negativa do Lula tem sido mais importante até para os políticos e para os partidos do que o próprio orçamento do qual uma pasta como essa aqui dispõe.
o prejuízo que se aliar publicamente ao Lula, que entrar para o governo Lula traz, é muito maior do que o benefício que o recurso dessa pasta pode proporcionar. Então, é um grande vexame para o Lula. Isso aqui demonstra publicamente que ele está enfraquecido e não consegue sequer indicar um nome para um ministério dentro da sua base de apoio, porque ninguém quer encarar essa bomba. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.